Olá, vamos mergulhar hoje num dos ensinamentos mais poderosos do Kybalion. A gente vai desvendar o sexto princípio hermético, o de causa e efeito. E a proposta aqui é bem ousada, viu? É sobre deixar de ser só uma peça, sabe? Movida pelas circunstâncias da vida e se tornar o jogador, aquele que entende o tabuleiro e move as peças. Vamos ver como isso é possível. Essa é a pergunta que fica no ar, né? Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas vive como uma peça, só reagindo ao que acontece, sendo empurrada por forças que a gente nem entende direito. Mas a filosofia hermética nos mostra que existe outro jeito. Existe uma alternativa radical, que é se tornar o jogador, aquele que conhece as regras e faz seus movimentos com um propósito claro. Então, nosso roteiro para hoje vai passar por 5 estágios. Primeiro, vamos falar sobre o jogo da vida. Depois, a gente vai entender a lei por trás do acaso. Em seguida, vamos explorar os planos de causalidade, aprender a mudar de efeito para causa e, finalmente, vamos chegar no que significa a liberdade do mestre. Vamos começar então. Seção 1, o jogo da vida. Aqui, a gente vai analisar uma sensação que muita gente tem, a de ser meio que uma marionete do ambiente, da genética ou até da vontade de outras pessoas. A visão do Carvalhinho é bem direta. Ela diz que a pessoa comum é como um peão, sabe? Movido pela sua herança, pelas sugestões que vêm de fora, pelos desejos de quem tem mais poder de influência. A vida acaba virando uma sequência de reações, um efeito em cadeia, sem ter uma causa interna, uma vontade própria que realmente direcione o caminho. Agora, a segunda parte, a lei por trás do acaso. E é aqui que o jogo começa a virar. Sabe aquilo que a gente chama de sorte ou azar? Então, segundo essa filosofia, isso é uma ilusão. Por trás de tudo que acontece, por mais aleatório que pareça, existe uma lei precisa e universal que está sempre em ação. Esse é o sexto princípio hermético. A ideia central é que nada, absolutamente nada, simplesmente acontece. Cada evento é o efeito de uma causa que veio antes e, ao mesmo tempo, já é a causa de um efeito que vai vir depois. É como uma teia de conexões, sabe? Uma corrente infinita que governa tudo, sem nenhuma exceção. Essa citação é perfeita. Ela resume tudo. Acaso não é uma força mágica ou misteriosa. É só o nome que a gente dá para uma lei que a gente ainda não entendeu. É um véu, uma cortina, que a nossa própria ignorância coloca na frente das coisas. E o primeiro passo para ter algum poder sobre a vida é reconhecer que esse véu existe. A escolha, então, fica bem clara. Se a gente vive acreditando no acaso, a gente permanece na ignorância, sendo sempre um efeito das coisas. Agora, se a gente busca entender a lei por trás do que acontece, aí sim a gente caminha para o conhecimento e começa a agir como uma causa. É a diferença básica entre ser impotente e ter poder. Beleza, então a gente entendeu que existe uma lei universal de causa e efeito que comanda tudo, mas ela não funciona do mesmo jeito em todos os lugares. A filosofia hermética explica que essa lei opera em diferentes níveis, ou planos, da realidade. A palavra-chave aqui é hierarquia. A sacada não é quebrar a lei, isso é impossível. É usar uma lei superior para dominar uma inferior. Pensa, por exemplo, no engenheiro. Ele não quebra a lei da gravidade para construir um avião. Ele usa outra lei, a da aerodinâmica, para superar a gravidade. O mestre faz a mesma coisa com as leis da realidade. Basicamente, a existência é dividida em 3 grandes planos. O físico, que é o da matéria, o mental, o dos pensamentos e vontades, e o espiritual, o da essência. E a regra é bem simples. O plano de cima sempre domina o de baixo. Uma causa criada no plano mental, uma ideia, um desejo forte, vai inevitavelmente moldar o plano físico. A maestria está em aprender a operar de cima para baixo. Agora sim, a gente chega no coração da transformação hermética. É a jornada consciente para deixar de ser uma folha ao vento e se tornar o próprio vento. É aqui que acontece a mudança de chave na nossa consciência. A diferença não podia ser mais gritante. A pessoa comum é um produto do seu ambiente. Ela é um resultado. Já o mestre, por outro lado, se torna uma fonte de causalidade. Ele não é movido, ele move. Ele não é definido pelas circunstâncias, ele molda as circunstâncias para que elas se alinhem com a vontade dele. E esse ponto é fundamental, viu? Ser mestre não é ser anarquista. Ninguém está acima da lei. A diferença é que o mestre entende tão bem, mas tão bem, que ele a usa a seu favor. Ele aprende a neutralizar uma força com outra, a superar uma tendência inferior, se alinhando com uma superior.
Essa citação resume a estratégia toda. Ao se alinhar com as leis dos planos mais altos, o mestre ajuda a governar no seu próprio plano. Ele obedece a uma lei maior para poder dominar as leis menores. Ele se torna, na prática, um co-criador consciente da própria realidade. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. O que é, então, a verdadeira liberdade dentro de um sistema que parece tão determinista? Onde é que fica o livre-arbítrio se tudo é governado pela lei? E aqui está o paradoxo: ninguém escapa da lei. A diferença não é se a gente está sujeito a ela ou não, mas como a gente se relaciona com ela. Todo mundo está no jogo. A questão é, você é a peça ou é o jogador? Liberdade, portanto, não é a ausência de regras, mas o conhecimento profundo delas. Significa escolher as suas próprias causas em vez de só ficar sofrendo os efeitos. Pensa na diferença entre dirigir o carro e ser só um passageiro. A liberdade é ter o volante nas mãos, é ter agência consciente dentro da estrutura da lei. Depois de tudo isso, a questão que fica no ar é: tá, mas como é que se faz essa transição? Como se passa de peça a jogador? Qual é a chave que abre essa porta para o plano superior, de onde a gente pode começar a governar a nossa própria vida? E a resposta é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais profunda de todas. A porta não é um ritual secreto, não é um dom divino que cai do céu. A única porta é o conhecimento. Compreender os princípios que regem a realidade é o que nos dá o poder de usá-los. Estudar, refletir e, principalmente, aplicar. Esse é o caminho para se tornar uma causa consciente no grande jogo da vida.